Paz, Senhor, pessoal, beleza? Gente, hoje eu vou trazer uma palavrinha aqui bem rápida, tá? Palavrinha devocional, ali depende do horário que você estiver assistindo, seja de manhã, de noite ou de tarde, mas uma palavrinha pra gente poder edificar, pra gente poder refletir, pra gente poder pensar, beleza? A palavra tá lá em 1 João, carta de 1 João, no versículo 3, tá? A partir do 3. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Está falando assim, ó. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e que já está no mundo. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Tá? Então aqui a gente vê João falando sobre o espírito do anticristo, que é o espírito do mundo, né? Ele fala que o espírito do anticristo ele já está no mundo. Quando a gente vai ver, estudar escatologia, por exemplo, quando vai falar sobre o anticristo, a gente consegue estabelecer três coisas sobre o anticristo. A primeira é que o anticristo é uma pessoa, certo? Então ele é uma pessoa que vai vir em tempos futuros se dizendo ser Cristo, se dizendo ser Deus, se assentando no templo lá em Jerusalém. Então ele é uma pessoa. O anticristo, ele é também um espírito. Então existe um espírito do anticristo. Então ele é um espírito que influencia pessoas, é um espírito que influencia outras pessoas. Tanto que a gente vai ver aí profecias de Ezequiel profetizando para Gog de Magog, que era um líder que existia da terra de Magog. E ele está falando uma profecia para esse líder, porque ele tinha o espírito do anticristo. Você vai ver todos os líderes, seja Faraó, ali Herodes, são personificações desse espírito do anticristo, tá? Por isso que eles sempre achavam, né? Você vai ver na igreja primitiva, eles sempre achavam que não, o anticristo foi Roma, foi quando Roma veio, então foi o Papa. Por quê? Porque eram personificações, eram pessoas que se encaixavam nessa descrição do anticristo, porque eram influenciadas por esse espírito. E o anticristo também a gente pode chamar de o sistema do anticristo, ou seja, o sistema do mundo. Ou seja, são sistemas de valores, sistemas morais, sistemas de ideologias. Então a gente vê que o espírito do anticristo ele traz um sistema também, ele traz uma cultura, ele traz valores, ele traz ideologias do anticristo que são contrárias a Deus. E João ele está falando aqui sobre isso, ele está falando, vocês já venceram o mundo. Que mundo que é esse que a gente venceu? A gente sempre fala, né? Porque Deus amou, por exemplo, quando a gente vai naquela passagem de João 3,16, ele fala, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando ele está falando mundo, a palavra original é cosmos, então ele está falando que Deus amou a criação, que Deus amou o cosmos, que Deus amou a criação dele de tal maneira que entregou o seu Filho. Quando aqui João está falando sobre mundo, ele não está falando do cosmos, obviamente, ele não está falando porque vocês venceram o universo, vocês venceram o mundo, vocês venceram tudo. Não, ele está falando, ó, vocês venceram o sistema que rege o mundo. Então vocês estão em Deus, porque vocês venceram esse sistema. Então o que acontece? Nós como os cristãos, nós temos que caminhar por princípios. A minha esposa, a Mari, ela falou uma frase muito forte para mim essa semana. Ela falou, quando você é cristão, você tem que decidir pelo que você quer andar. Então, ou você vai andar por princípios, que é o que Jesus estabeleceu para nós, ou você vai andar por princípios, ou você vai andar pelos seus direitos. Porque o que acontece? Você vai ver, tipo assim, Adão e Eva, eles não tinham uma lei. Quando Deus criou Adão e Eva, no princípio, eles não tinham lei, eles não tinham regras específicas para eles viverem. Mas eles viviam por princípios. Então eles viviam por princípios que regiam eles, princípios de Deus. Quando eles pecam, aí é necessário que Deus venha com a lei sobre o homem para que pudesse mostrar para o homem que o homem não é capaz de buscar a Deus. E Jesus, o que Jesus vem? Ele fala, eu vim para cumprir a lei.
Então, Jesus ele vem para fazer com que nós voltemos para esse local de princípio. Por isso que Jesus fala, se antes o homem ele era adúltero, se somente fosse pego em ato sexual com uma mulher, hoje o homem, tipo assim, se ele somente olhar para uma mulher, ele já adultera. Ele fala, né, se você antes, para você ser um homicida, você tinha que matar alguém e ser pego em flagrante, ele falou, hoje se você odiar o seu irmão, você já é um homicida, ou seja, ele vem para um lado de princípios, ou seja, você não está mais vivendo por regras, você não vive mais por leis, você vive por princípios espirituais. E o mundo não entende esses princípios, o mundo ele não vive por esses princípios. O mundo, o sistema do mundo, ele vai te ensinar a viver pelo quê? Ele vai te ensinar a viver para você ter um prazer instantâneo, um prazer na hora que você quer. Ele vai te ensinar você a buscar o seu direito de ser feliz. Então o mundo vai te ensinar o que? Você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de buscar a tua felicidade. Não importa se você vai passar por cima de outra pessoa no trabalho, mas você tem o direito àquela promoção. Então faz o que você for necessário, você tem o direito. É aquela lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. É aquela frase de Maquiavel, né? Quando a gente vai ler lá o Príncipe de Maquiavel, ele fala, né? Os fins justificam os meios. Ou seja, ele está falando que o que é para você chegar num fim, o que você fizer no meio vai justificar você ter alcançado aquele objetivo. E é por essas regras que a gente vive hoje, por esse tipo de ideologia, de filosofia. É tipo assim, não importa a forma que eu vou obter o que eu quero, mas eu sei que o fim vai justificar porque eu vou alcançar aquilo que eu almejava. Então eu quero uma promoção no trabalho, eu vou passar por cima de quem for. Eu vou mentir, eu vou fazer o que for necessário. Não tá bom meu casamento, mas eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. O que eu vou fazer? Eu vou trair, eu vou me separar, eu vou largar minha família, eu vou fazer do jeito que for necessário para eu buscar a minha felicidade. Ou seja, você não liga para o que outras pessoas estão passando, sentindo, você vive para o seu próprio prazer, você vive com o instinto animal, é o instinto de sobrevivência, o instinto de buscar o teu prazer, de buscar a tua sobrevivência, e de não ligar para o meio que você está fazendo. E Deus é diferente. Deus ele se importa com os meios. Para Deus, os meios justificam os fins. Para Deus, o importante não é onde você vai chegar, é como você chegou. Então, como que a gente tem caminhado nesses dias? A gente tem vencido o mundo, a gente tem lutado contra essas ideologias que muitas vezes fazem a gente discutir, que faz a gente brigar, que faz a gente lutar pelos nossos direitos, ou a gente tem deixado o nosso direito de lado para poder viver por princípios. Porque foi a frase até que minha esposa falou, ela falou o quê? Se você quer viver por princípios, você não pode buscar os seus direitos, você não tem direitos se você vive por princípios. Porque é o que Jesus falou, aquele que se tiraram a tua capa, dê a sua túnica. Se te deram um tapa numa face, dê a outra. Ele não está falando, obviamente, para você ser bobo e entregar tudo para os outros, mas ele está falando, não viva pelos seus direitos, porque se você fizer isso, você não vai estar me seguindo. Ele está falando, viva por princípios. É isso que Jesus está falando para nós, e é isso que a gente está trazendo no dia de hoje. Você tem vivido por princípios no seu casamento, na sua casa, na criação dos filhos, no seu trabalho, com seus amigos, com seus pais? Quais são os princípios que você tem vivido? Ou você tem buscado seus direitos e você tem machucado outras pessoas, você tem lutado e machucado a sua família, machucado outras pessoas porque quer viver os seus direitos? É um momento para a gente refletir, para a gente analisar e para a gente buscar uma conversão desse caminho. Amém, gente? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, te agradeço, Pai, pela tua presença. Pai, nos ensina a viver, Pai, nos teus princípios, Pai. Nos ensina, Pai, a não lutar mais pelos nossos direitos, a não lutar, Pai, pelos nossos prazeres, a não buscar somente prazeres instantâneos, momentâneos, Pai, para satisfazer a nossa alma, Pai. Mas que a gente possa viver em obediência, vencer o mundo assim como Jesus venceu, Pai. Que a gente possa viver em obediência aos teus princípios, Pai. E caminhar realmente, Pai, de uma forma que te agrada, em nome de Jesus. Amém, gente? Essa é a palavrinha de hoje. Deus abençoe, muito obrigado e tchau, tchau.